Vou só aqui partilhar a tela para irem acompanhando mais facilmente aqui a minha apresentação. Deixem-me só... Digam-me depois se estão a conseguir ver, está bem? Sim. Está ótimo. Tá? Dá, sim, senhora. Quero só aqui meter, eu tenho 2 ecrãs, se me virem olhar para 2 sítios diferentes, para garantir que vos estou a ver e que também estou a acompanhar aquilo que estou a transmitir, mas também que vos estou a ver, que é importante aqui este rosto, não é? Só faz sentido se estiver a ver também, que é aqui esta questão do online vem-nos trazer esta possibilidade de estarmos perto, ainda que não estejamos tão perto assim. E se calhar seria menos fácil eu estar convosco, uma vez que eu moro a bastantes quilómetros aqui de Lamego. Agradecer-vos em primeiro lugar então por poder fazer parte convosco neste evento no dia de hoje. Já estive convosco na parte da manhã, também estive a aprender. Acredito que uma das características de ser professor é esta vontade de sempre querer aprender e só assim faz sentido. Porque como começou por partilhar, se eu acredito que a aprendizagem vem do relacionamento e desta forma de ser pessoa com os meus alunos, então também só faz sentido se eu quiser ser com os meus colegas e com as pessoas que têm sempre a acrescentar à minha vida. Diga-me só se está a mudar aí, se está tudo ok. Sim, está tudo bem. Então, a primeira coisa que se calhar que esta tarde nos quer dizer, olha, o vídeo de início foi um bocadinho aqui este arrancar daquilo que vos tenho para convidar nesta tarde. Então, que durante este tempo que nós vamos agora ter juntos, possamos fazer uma viagem. Aqui fizemos uma viagem a Lamego, não é? E mais à terra, porque andámos mesmo a ver, e agora quero-vos convidar a levantar aqui um bocadinho de voo, portanto, a sairmos um bocadinho de Lamego e podermos chegar a cada uma das nossas casas e numa viagem de avião, se assim pudermos todos entrar, e acredito que sim. Então, começamos aqui com este nosso pensamento que está a aparecer aqui connosco, que o docente tem nas suas mãos realmente, não só na sala de aula, na sua vida, tem nas suas mãos este poder da transformação. E é isto que desejamos que aconteça em cada criança e em cada adulto, e que eventualmente seja o nosso interlocutor, que aconteça esta transformação na vida de cada um e que nós possamos semear todos os dias com aquilo que temos nas nossas mãos. Agradecer a oportunidade de estar aqui e então começar esta nossa viagem aqui no coaching educativo, que é aquilo que eu acredito que tenho para vos trazer nesta tarde. Depois dizer-nos que tem a ver com o nosso perfil, com quem nós somos, e não existe aqui uma fórmula mágica, e foi aquilo também um bocadinho que nos tivemos a ver de manhã, portanto não existem fórmulas mágicas, existe aqui uma descoberta entre nós e o aluno, e cada aluno na sua individualidade e cada professor na sua individualidade. Então, por isso este mapa é um mapa um bocadinho individual, não é? Que se vai reajustando diariamente depois no nosso relacionamento e na nossa aprendizagem conjunta, porque nós também aprendemos com os nossos alunos. Aqui neste mapa, hoje trazíamos aqui este poder da escolha, que é o nome deste momento. Que possamos encontrar aqui então esta escolha diária de sermos renovados e nesta perspectiva de olhar as circunstâncias e cada aluno então nesta perspectiva individual e a nós próprios diariamente, porque nem sempre estamos iguais, não é? Todos os dias, e até às vezes durante os momentos do dia vamos mudando o nosso estado emocional. Então, que a cada momento estejamos conscientes de que temos nas nossas mãos este poder e que ele acontece, se nós escolhermos efetivamente que aconteça. Aquilo que todos os dias eu começo as minhas aulas, todo professor começa normalmente as aulas com aquela questão da data, não é? A abertura da lição depende da faixa etária que nós temos. E a seguir a este momento, que traz à criança a consciência do momento atual, não é? Da data, do dia, da semana, e eventualmente aquilo que queiramos que eles aprendam. A seguir nós fazemos sempre, e é isto que eu vos peço nesta tarde, é que agora que sejamos nós os alunos e que possamos aplicar na nossa vida, agora nesta tarde, neste momento, possamos aplicar aquilo que eu trabalho com eles e que vocês vejam tudo aquilo que nós formos fazer agora aqui neste momento como alguma coisa que podem aplicar na vossa prática diária todos os dias. Então esta é a primeira coisa que eu faço com eles. Trago à consciência, à minha e à deles, como é que eu me estou a sentir naquele momento. Porque eventualmente às vezes trazemos bagagens da nossa casa, não é? Ou do que nos aconteceu antes, ou até na sala dos professores antes de termos entrado, que podem não ser as mais benéficas para aquele momento que queremos que seja de sucesso com os nossos alunos e que seja
que venha trazer à aula aquela intenção com que nós fizemos na planificação, eventualmente. Então, neste momento, podemos pensar aqui nesta tarde, possamos pensar como é que eu me estou a sentir agora, depois desta manhã, depois desta hora do almoço, depois nesta perspectiva do que é que eu vou viver agora nesta tarde, ainda aqui no nosso encontro. Então, como é que eu me estou a sentir? E que pudessem pensar se a forma como eu me estou a sentir, se é aquela que é a que vai ajudar a que esta tarde seja proveitosa e seja eventualmente um tempo, este investimento de tempo que nós agora temos, então como uma coisa tão valiosa na nossa vida, que este investimento de tempo realmente seja proveitoso. E depois, então acontece o poder da escolha, acontece esta questão de eu pensar se eventualmente aquilo que eu estou a sentir se me vai ajudar. Já vos vou mostrar depois como é que nós fazemos na sala. E agora, para nós, então, como é que eu me estou a sentir? Será que eu ainda estava assim um bocadinho acelerada de ter preparado o almoço e ter que estar ali a almoçar e a ajudar a minha família a almoçar? Ou será que eu já estou tranquila e já estou calma e até tive uma hora de almoço tranquila? Será que eu venho energizada com aquilo que já pude aprender e na expectativa de aprender mais? Então, que possamos refletir se realmente vinhamos com a emoção que nos vai ser proveitosa. Se não, temos na nossa mão o poder de escolher. Então, como é que nós nos queremos sentir? E aqui pensar, qual é a emoção, então? Qual é o estado emocional que me pode beneficiar para eu ter esta tarde que eu desejo? Dizer que temos, então, nas nossas mãos o poder de escolher, como tinha dito. Uma segunda coisa que nós podemos fazer, e uma ferramenta que também podemos utilizar, portanto, até agora já temos uma, que é o poder da escolha, esta escolha emocional. E depois podemos perguntar isto aos nossos alunos também, que é, o que é que tu trazes para a sala de aula? Ou o que é que tu queres levar do dia de hoje? Trazer a criança para o momento e torná-lo participante, como tanto aprendemos, tanto ouvimos falar aqui nesta parte da manhã, não é? Trazê-lo como participante. E trazê-lo como participante pode ser pura e simplesmente com uma pergunta. E coaching educativo é muito acerca de perguntas. É ajudar a criança a ser desafiada intelectualmente, ou seja, a ser participante através de perguntas, porque as perguntas geram reflexão. E geram reflexão que, com a nossa intenção como professores, que seja que levem a ações. Então, podemos pura e simplesmente fazer esta pergunta. Perguntar à criança, o que é que tu trazes para contribuir, para que a aula seja um sucesso? E o que é que tu queres levar desta aula hoje? E, eventualmente, no final da aula, voltar a colocar a mesma pergunta. O que é que estás a levar para casa? O que tu estás a levar agora foi aquilo que tu, no início da aula, perspectivaste para ti, que pensaste que era o que tu querias levar? E ajudá-la aqui naquela questão do poder que tem nas suas mãos. E ajudá-la aqui a pensar, se eventualmente conseguiu, excelente. Se não conseguiu levar aquilo que tinha perspectivado para si, então perguntar-lhe o que é que tu podes fazer da próxima vez para que isso aconteça. Como estão a ver, é sempre acerca de perguntas. E o coaching educativo é isto. É acerca de ajudar, através de perguntas, o outro a descobrir-se, a conhecer-se e a saber que tem nas suas mãos o poder de fazer esta diferença na sua própria vida e com aquilo que ele tem como recursos. Sempre a partir do seu potencial e daquilo que ele tem como recurso. Então eu não estou a perguntar, não estou a pedir à criança para levar ou agir com alguma coisa que eu tenho em mim. Não, é o que é que tu podes fazer para que possas levar na próxima aula aquilo que tu queres. Então sempre a partir do seu potencial. Depois, parabéns por escolherem viajar comigo agora aqui nesta tarde e estarmos aqui juntos nesta tarde. E então trazer aqui novamente como resumo, que foi uma das coisas que também falámos há bocado de manhã, que é necessário esta repetição, é necessário este treino na educação para que a aprendizagem fique. Então, por isso, é natural que durante este momento eu vá repetindo algumas coisas para que fique na nossa memória. Então, este poder da escolha foi a primeira ferramenta que nós podemos aqui já treinar. Perspectivar de como é que eu me sinto e como é que eu escolho sentir-me para que a minha aula ou este momento desta tarde seja aquele que eu desejo. Aqui há algumas formas de trazer para a nossa aula. Eu trabalho, a minha formação é de segundo ciclo, mas eu trabalho há 20 anos com o primeiro ciclo. Comecei, eventualmente, no segundo ciclo tive só um ano, depois comecei no primeiro e fui me apaixonando e fui ficando e eventualmente, não sei, até ao fim da minha carreira se mudarei agora, é onde estou e onde sou feliz. E por isso os exemplos que eu vos trago são muito alinhados com o primeiro ciclo. Mas na formação que desenvolvo, tenho tido professores, até universitários,
e eles podem aplicar exatamente a mesma coisa, não com bonecos, mas com outros recursos que possam criar e podem aplicar também nos adultos, porque nós adultos estamos a passar exatamente pela mesma experiência agora aqui nesta tarde e não estamos a fazer com bonecos, porque o adulto já tem esta consciência do que é o estado emocional e a criança não, e por isso é mais... Aqui na criança ainda temos que introduzir este léxico emocional a nível do nome dos sentimentos ou o nome das emoções. E aqui é importante, se vocês repararem, eu costumo deixar este alerta sempre nas minhas formações também. Eu não costumo usar imagens de pessoas para trazer este conhecimento emocional. E não trago imagens de pessoas porquê? Primeiro porque a criança pode reconhecer esta imagem em alguém. Imaginem que eu trazia uma imagem de uma emoção que para ela não era assim tão positiva e depois eu trazia uma cara parecida de alguém que ela até conhecia. Corria o risco da criança começar a criar identificação, não é? Então, o que é que eu faço sempre e digo-vos para que é importante que assim aconteça? Utilizem recursos de imagens de bonecos, desenhos animados e até eu costumo preferir que eles próprios desenhem as caras que para eles significam cada emoção. Para que a criança consiga, para já, sentir que é participante, sentir que é ela que está a criar, não é? E ao estar a fazer, está a acomodar mais facilmente a informação e depois não está a ser coagida, entre aspas, a identificar aquela emoção com alguém ou aquela cara com alguém que ela conheça e não corremos este risco. Então eu costumo trazer imagens, estes bonecos fui eu que desenhei, os de cima também. Aqui tenho duas partilhas de duas educadoras de infância. Do lado esquerdo, a educadora Fernanda teve a gentileza de partilhar comigo esta roda das emoções que ela fez. Aqui as setinhas, se vocês repararem, têm duas setas. As setas têm as perguntas, que é eu escolho como é que eu me sinto e eu escolho sentir-me. Para a criança, no princípio, escolhe uma setinha com uma cor para como é que se está a sentir naquele momento e depois gira a seta para escolher então a emoção que quer. E do outro lado temos a educadora Rosa, que também partilhou comigo esta super criativa também, que fez portanto ela fez uma expressão plástica, divertida com eles com o jornal e depois cada um, como vocês viram, e eu também acho importante, e que a educadora Fernanda também, foram eles que desenharam as próprias emoções, não é? Foram eles que desenharam as suas próprias caras para ser a criança a identificar mais facilmente como é que ela vê aquela emoção. Depois, os alunos que já são mais crescidos, e aqui sim, eu com os meus alunos do primeiro ciclo fazemos isto, então depois da data no caderno, eles escrevem todos os dias isto, como uma rotina de dia, ou seja, eles aprendem diariamente a escolherem esta forma de repensarem diariamente como é que se sentem e como é que escolhem sentir-se. E depois isto ao acontecer diariamente, e ao ser treinado diariamente na sala de aula, a intenção é que isto seja levado para a vida. Ou seja, que a criança, todos os dias depois de uma forma natural, e até a intenção é que passe a ser inconsciente, que ela comece a fazer esta escolha emocional, ou seja, muitas vezes, porque nós somos assaltados no dia-a-dia por imensas situações que nos acontecem e que mudam este nosso estado emocional, então se a criança se habituar a pensar sobre isto de uma forma natural, ela depois vai tornar natural na sua vida diária esta escolha emocional e esta aplicação, este poder da escolha, que é eu não ser eu arrastada pelo aquilo que me acontece, mas ser eu a autora daquilo que me acontece. Depois trazer-vos este pensamento poderoso, que eu acredito que nós somos a mudança que queremos, é a partir de nós que a mudança acontece. Portanto, se é a partir de nós que a mudança acontece, devemos ser nós a mudança que queremos que aconteça no mundo. Então é a partir de nós. Muitas vezes nós olhamos para os obstáculos, não é? Ficamos focados nos obstáculos e perdemos a oportunidade de fazer acontecer aquilo que nós desejamos. Então, que hoje que este encontro sirva principalmente para isto, para eu acreditar que, mais do que os obstáculos, vamos olhar para as soluções e vamos olhar para aquilo que podemos fazer acontecer na educação em Portugal. Depois o coaching é essencialmente aquilo que eu vos disse. Então é tudo acerca de perguntas e estas perguntas vão gerar então o tal processo de aprendizagem que também falámos aqui neste dia, durante o dia. Trazermos aqui um bocadinho esta mudança do modelo tradicional, que foi aquele com que nós fomos educados, para este modelo de coaching educativo que está muito alinhado agora com as novas aprendizagens, com as metodologias ativas.
Portanto, o professor deixa de ser isolado e passa a ser uma equipa docente. O professor deixa de ser instrutor e passa a ser um facilitador ou um guiador das aprendizagens. O o conhecimento deixa de ser o ênfase no técnico e passa a ser na aprendizagem e no conhecimento tácito. A metodologia deixa de ser unidirecional e passa a ser associativa e colaborativa. Portanto, foi tudo o que estivemos a falar aqui nesta manhã. O erro deixa de ser visto como um fracasso, mas como aprendizagem. A metodologia, portanto, deixa de ser restringida a autonomia ao aluno e formamos alunos autónomos e responsáveis por eles próprios. Por isso, é esta questão deles terem na sua mão o poder de escolher e fazer acontecer. Deixamos de estar só focados nas competências curriculares e passamos a estar focados nas competências curriculares, intelectuais, relacionais, emocionais. Deixa de haver aquela aula sempre sem TIC, não é? Sem as tecnologias, e passamos a integrar as tecnologias na aprendizagem como algo natural. E a escola deixa de ser um momento isolado na sociedade, um espaço isolado na sociedade, e passa a ser um ambiente escolar, onde deixamos de ser só os professores e os alunos e passamos a integrar toda a gente, a escola, a família, a comunidade, as instituições locais à volta. Portanto, é isto que se pretende com a metodologia. Depois trazemos aqui alguma estrutura para sairmos daqui então com um bocadinho do que é isto do coaching educativo. Então, princípios e competências, alguma estrutura aqui. Trazemos para a sala de aula então esta conexão. Sem conexão, o aluno não cria este vínculo com o professor. E o vínculo com o professor é a peça-chave para que a mudança comece a acontecer. O aluno vai sentir-se inspirado a fazer e a seguir aquilo que o professor é. E nós temos este poder e esta marca pessoal na vida dos nossos alunos. Então, tudo começa com a conexão. A forma como nós os recebemos no primeiro dia de aulas. A forma como nós os sentimos acolhidos. A forma como nós os fazemos sentir importantes na escola. Como uma peça-chave para que a turma seja... Eu costumo dizer aos meus alunos que nós não somos uma turma, somos uma equipa. E somos os melhores amigos uns dos outros. E dentro da nossa turma nós somos aqueles que estamos sempre uns para os outros e que vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Vamos todos sempre a puxar uns pelos outros e a sermos exemplos para os outros. E então, aqui esta conexão como a peça-chave e o início de todas as coisas. Depois a consciência aqui até é mais focada para o professor. É o professor voltar a reencontrar-se com aquele brilho nos olhos. Aquilo que o fez ser professor. Aquilo que, eventualmente, que se até não foi uma escolha intencional no início da nossa carreira, porque há aqueles professores, olha, já que não sabia o que é que havia de escolher, escolhi ser professor. Pode acontecer isto na nossa vida, não é? Às vezes acontece nas situações, olha, já que estava em casa ou já que houve a pandemia, então decidi ser mãe novamente. Houve muita criança agora a surgir nesta época da pandemia, ou já que, não é? Então, já que escolhemos ser professor, já que estamos aqui, vamos descobrir este brilho pessoal, não é? Este brilho nos olhos que nos apaixona e que nos faz continuar aqui nesta carreira e a ser professores e a trazer esta intenção para o nosso dia-a-dia. O que é que eu posso fazer com quem eu sou? Trazer a minha marca pessoal, trazer quem eu sou para a educação e para os meus alunos. Depois a liberdade, a responsabilidade e a coerência. Se eu disser que sou uma coisa, ou se eu disser aos meus alunos que os valores na nossa sala, ou os valores na nossa escola, ou os valores que eu gostava que eles trouxessem para a vida deles, não forem vividos por mim, a aprendizagem não acontece da mesma maneira, não é? Então, que haja esta coerência nas nossas atitudes e nas nossas escolhas diárias. Como? Prestando atenção aos nossos alunos, não é? Observando quem eles são, a estarmos disponíveis e flexíveis para os ajustes e reajustes, porque todas as viagens são assim, não é? Muitas vezes nas viagens as paisagens vão mudando e nós temos que nos reajustar e nos readaptar, e às vezes até a diferentes paisagens durante o dia e até às vezes durante a mesma aula, então que estejamos disponíveis para esta flexibilidade. Depois, capazes de nos conectarmos sempre com o outro, connosco próprios, a sermos o espelho daquilo que queremos que aconteça e usar o poder das perguntas, como nós começámos agora aqui a descobrir com estas duas perguntas que eu comecei convosco. 3 grandes pilares do coaching educativo que eu gostava que ficassem aqui na nossa memória nesta tarde. Os valores. Os valores é um dos pilares que os nossos alunos levam para a vida do dia que estamos connosco, do ano, do semestre, eventualmente do tempo que tenhamos para partilhar com eles. Depois a motivação. A motivação nesta paixão por aprender. O professor tem este poder nas suas mãos de inspirar o aluno, motivar o aluno e levá-lo a escolher apaixonar-se diariamente por aprender.
porque o conhecimento hoje está à distância de um clique, não é? Então, o professor é muito mais do que passar conhecimento. O professor é esta pessoa que leva aquele brilho nos olhos para a vontade e para a paixão por aprender. E depois a comunicação, a forma como nós nos comunicamos com os nossos alunos, a forma, muitas vezes, os meus alunos, mesmo quando há situações às vezes de conflito, em que quando trabalhamos os valores eles começam a deixar de acontecer, o que o aluno muitas vezes diz é: não foi o que o meu colega me disse, não foram as suas palavras, foi a forma como ele disse. Então, tenhamos nós também, adultos, aqui como exemplo, atenção à forma como nós comunicamos, à forma como nós dizemos. E que possamos usar a nossa modulação da voz até para trazer humor e alegria para a aula também. Ok, então aqui a questão da comunicação. Como estava a dizer, uma comunicação eficaz acontece, às vezes a nossa comunicação está assim, não é? Parece que nós dizemos A e eles ouvem B. E às vezes com os nossos colegas é a mesma coisa e até com a nossa família. Que aqui, em todas as circunstâncias, nós tínhamos a capacidade de olhar ali para o coração. Ou seja, que em amor, que a escolha seja sempre esta. Em amor, o que é que eu escolho? Em amor, o que é que eu digo? Em amor, o que é que eu faço? Está bem? Porque muitas vezes não sabemos o que é que devemos dizer. E quando não soubermos, podemos dizer ao aluno ou à pessoa que estiver a comunicar connosco: olha, eu ainda não sei bem o que é que te vou dizer. Acho que preciso de um tempo para pensar. Preciso de um tempo para mim. Mas que a escolha daquilo que nós dizemos seja perspectivada neste princípio, que é o amor e estes valores que eu falei há pouco. Então, que possamos pensar nesta pergunta. Olha, quando não sabemos o que é que devemos dizer, pode vir esta pergunta à nossa mente: em amor, o que é que eu digo? Em amor, o que é que eu faço? Depois, mais um pensamento que gostava que ficasse. Se não gostas de algo, muda-o. Se não podes mudar, muda a tua atitude. Porque há muita coisa na educação que nós eventualmente não podemos mudar, não é? E quando não podemos, olha, mudemos a nossa atitude perante as circunstâncias e olha, possamos olhar para as circunstâncias de outra forma. Se olharmos com outra perspectiva, se calhar se eu não posso mudar esta circunstância, eu vou-me focar naquilo que eu posso mudar. Porque eu preciso de estar feliz em primeiro lugar. Eu preciso de levar alegria para a sala de aula em primeiro lugar. Então, se eu estiver focado nos problemas e naquilo que eventualmente nós não podemos mesmo mudar, nós não temos recursos internos para levar para os nossos alunos, não é? E o nosso estado emocional também não estará alinhado como nós perspectivámos no início da viagem. Então, que a nossa atitude possa mudar, não é? E que eu possa olhar para aquilo que realmente eu posso fazer, que existe muito que nós podemos fazer. Depois aqui, olhar aqui para esta cara deste nosso aluno engraçado e trazermos agora aqui um bocadinho um pensamento, um momento de reflexão na viagem. É aqueles momentos em que nós nos sentamos para observar a paisagem que está à nossa volta. Então já não estamos dentro do avião, já andámos aqui um bocadinho, já aterrámos, já estamos a olhar um bocadinho a paisagem do sítio que estamos a visitar. E é aquele tempo para olharmos aqui um bocadinho para dentro. E gostava que vocês pensassem aqui durante uns segundos, só podem ser segundos porque aqui não temos muito tempo, mas que pudéssemos pensar: o que é que me levou a ser professor ou professor? Foi o já que? Olha, já que não tinha outra coisa para fazer, ou já que não entrei na área que eu queria, na área X, ou eventualmente houve alguma coisa que desde sempre, há pessoas que dizem que desde sempre a professora primária foi uma inspiração para elas e por isso brincavam com os bonecos e queriam desde sempre ser professores. Aquilo que eu gostava que vocês pensassem é mesmo isto: o que é que me levou a ser professor? Olha, se tiverem algum espaço para escrever, podem registar. Sabem porquê? Em coaching educativo nós usamos muito a escrita. Porque depois de irmos embora daqui, sabem que podem rever novamente na página, não é? O evento. Mas depois de irmos embora daqui, há coisas que já não vão ficar na memória. Então, se tiverem algum espaço para escrever, e eu gostava mesmo que, aproveito agora este bocadinho para vos dizer que gostava que vocês arranjassem uma folha de máquina, porque a seguir vão precisar. Uma folha de máquina vazia, ou espaço no caderno, e uma caneta, porque a seguir vou-vos desafiar então a usar mesmo este material, está bem? E agora, se tivessem, desafio-vos a escrever aqui uma frase: o que é que me levou a ser professora? Sabem que está-me a faltar vocês ligarem os micros e darem a interagir comigo, porque eu gosto muito mais da interação. Aqui estou quase no monólogo. E depois,
aqui novamente as emoções. Mas estão a dar algum feedback no chat. Ok. A Sara, por exemplo, diz, no meu caso, foi uma professora minha... Era isso que eu ia perguntar, se queria que Ok, mas é isso. Pronto. Tenho aqui a colega Sandra Silva, diz que ensinar e aprender é permanente. Depois temos aqui uma outra colega, a Sara, que diz, no meu caso, foi uma professora minha de português, que atualmente é professora na mesma escola que eu e que me inspirou a ser também professora de português. Depois a nossa colega Isabel Cabo diz, com o meu poder conseguir ajudá-los a vencer a vida. Outra colega diz, a Sandra Antunes, a paixão pela educação e pelas crianças. E eu pessoalmente posso dizer que foi a minha mãe. Foi a minha mãe que me inspirou. Alguém sempre que semeou esta marca, não é? A verdade é esta. Não vem de nós, assim, de uma geração espontânea. Alguém teve que semear alguma coisa. Então é este poder que nós temos todos os dias, cada vez que entramos na nossa escola. Isso. Nós temos o poder de deixar esta marca. Já viram o quanto? É uma responsabilidade, mas também é uma oportunidade incrível, não é? Nós sabemos que eu tenho mais do que passar currículo, mais do que passar matéria. Claro que temos que passar, não é? Claro que os nossos alunos têm que aprender, mas muito mais do que isto é o que eles levam da nossa marca. Porque aquilo que nos fez escolher ser professores eventualmente foi esta marca, não foi aquele conteúdo, não foi o professor que me ensinou. Aliás, quando nós pensamos no tal professor, não pensamos porque o professor me ensinou sinónimos e antónimos e eu fiquei tão Fiquei tão maravilhada com os sinónimos e com os antónimos que eu quis ser professora. Não! É a marca, a forma como ele falava. É a forma como ele olhava para mim. É a forma como ele me tocava. É a forma como ele se dirigia a mim e me fazia perguntas. É a forma como ele se importou. Quando eu, se calhar, entrei um dia triste na sala e ele disse-me, fica para o fim da aula que eu quero falar contigo. Não é? É a forma como nós nos cruzamos, se calhar com um aluno no corredor. Muitas vezes eu cruzo-me com alunos no corredor, que nem são meus alunos, e aquele sorriso que eu lhes dou faz a diferença. Porque faz a criança sentir, alguém olha para mim aqui neste espaço com tanta gente. E os nossos alunos, então, quando são os meus, que são pequeninos, eles olham-nos numa perspectiva de tudo é gigante, toda a gente é muito maior do que eu. Então, quando alguém para e olha, isto faz toda a diferença na vida daquela criança. E se nós lhe perguntarmos, está tudo bem? Queres ajuda em alguma coisa? Precisas de mim? Precisas da minha ajuda? Isto será o suficiente para marcar aquele dia daquela criança. Então é isto. E o que é que isto nos faz sentir? O que é que nos faz sentir diariamente nas nossas escolas e no nosso dia-a-dia com aquilo que nos pedem para fazer e com aquilo que nós sabemos que temos a responsabilidade para fazer? E agora com esta mudança toda, que também falámos de manhã, da pandemia e de todas estas situações, estes reajustes rápidos de pilotagem, não é? Que tivemos que fazer. O que é que isto me faz sentir? Muitas vezes os professores cansam-se, estão esgotados. Se calhar porque andamos a olhar muito para os obstáculos, se calhar porque andamos a olhar muito para tudo o que temos que fazer e nos esquecemos daquilo que nós temos para ajudar a aprender e para ser, principalmente. Não é? Então, se eu todos os dias pensar assim, o que é que eu hoje quero levar? Olha, eu hoje quero levar um sorriso para todas as crianças que se cruzarem comigo. E se eu no final do dia tiver tiver concretizado esta minha intenção, então o meu dia já valeu a pena. Muito mais do que se calhar eu hoje tenho cumprido a planificação, tenho cumprido tudo o que lá está. Não é? Porque isso traz-nos uma sobrecarga. Claro que há a nossa responsabilidade do cumprimento. Mas também há muito mais do que isso. E que nós podemos garantir que enche a nossa bagagem de coisas boas. E por falar em bagagem, que era exatamente o que eu estava a dizer. Como é que anda a nossa bagagem? Fiz questão de trazer aqui o homem e a mulher, porque ainda que maioritariamente no ensino estejamos mulheres, existem muitos homens e temos que lhes dar palco também, não é? Porque eles também carregam esta bagagem todos os dias. Então será que andamos assim, com estes rostos? Ele que nem consegue quase carregar a mala, não é? E ela, efetivamente, não consegue arrancar dali para viajar. Porque ela nem sequer consegue fechar a mala dela. Será que anda assim a nossa bagagem todos os dias? Será que temos tanta coisa lá dentro que nem conseguimos ir para as nossas escolas porque não conseguimos arrancar? Ou será que andamos tão sobrecarregados que andamos com as nossas bagagens? Não é? É que eu duvido que alguma destas pessoas que está aqui tenha o tal sorriso para levar e que se lembre efetivamente que tem que acudir e acolher o outro que está do outro lado, porque ele não está capaz, porque a sua bagagem interior não está organizada, não é? Então,
que estejamos alinhados primeiro connosco próprios. O autocuidado é extremamente importante, está bem? Os professores precisam de cuidar de si próprios em primeiro lugar, para depois poderem levar ao outro. Ninguém dá aquilo que não tem para dar, está bem? Ninguém dá o que não tem. Então vamos primeiro cuidar de nós próprios todos os dias, para depois poder levar para os nossos alunos. Voltar aqui um bocadinho a este nosso mapa e trazer aqui esta equação. Eu sou igual ao meu potencial menos as interferências. Então, o eu é a totalidade de quem nós somos. O meu potencial são todos os nossos recursos internos. E ninguém que está aqui tem o mesmo potencial. Eu posso ser excelente na comunicação, outro colega pode ser excelente na organização, outro colega pode ser excelente na forma como acolhe os alunos, outro pode ser excelente na organização da parte informática e em tudo o que é metodologias de gamificação. Então, cada um de nós é excelente em alguma coisa. Claro que temos mais do que de um pacote de recursos, mas cada um de nós tem um potencial único. Eu costumo dizer que a Susana vai para a sala de aula dar uma aula. Poderia ir a Maria Barbosa, ou poderia ir a Susana, ou poderia ir a Cátia, ou poderia ir a Maria Leonarda. Qualquer uma de nós poderia ir dar a minha aula, desde que se preparasse para passar aquele conteúdo. Agora, a forma como a Susana faz, eu neste caso, a Susana Garcês, ninguém faz igual. A forma como eu chego, a forma como eu os recebo, a forma como eu falo, a forma como eu gesticulo, a forma como eu me expresso muito no rosto, isto ninguém faz igual à Susana Garcês. Está bem? Então, é aqui que nós somos o grau, é aqui que nós fazemos a diferença. Então, cada uma de nós pode passar o conhecimento, mas a forma como o passa não é igual a ninguém. E aqui há o risco, e por isso é que nós temos que estar atentos e ser intencionais, de termos atenção às nossas interferências, que é aquele menos. É como se nós tivéssemos um rádio. Está a tocar uma música maravilhosa que é o nosso potencial. Mas depois vem o encarregado de educação que nos diz qualquer coisa. A professora não mandou o trabalho de casa, não sei o quê, ou então mandou o trabalho de casa a mais, ou então o que é que seja. A professora usa muitos computadores na sala de aula e agora já não dá aulas. Qualquer coisa. Mais uma interferência e a nossa música começa a ouvir. Depois vem aquele colega que diz assim, olha, a ver se despachas que hoje a ver se conseguimos fazer a reunião não sei das quantas horas. Pumba, mais uma. Depois há outro que diz outra coisa qualquer, não é? Depois há aquele aluno que naquele dia vem emocionalmente instável e nós temos que estar ali a ajudá-lo a acalmar-se para a aula começar e eu estou a ver a planificação a descarrilar. Então são só interferências. E há uma altura em que a nossa música já não toca. Porquê? Porque ela foi-lhe retirada este menos das interferências. Então, tenhamos atenção aqui à nossa música diariamente e que este nosso potencial continua a sobressair e isto só vai acontecer se nós olharmos mais para os recursos do que para os obstáculos, não é? E que sejamos intencionais diariamente. Então, atenção aqui a esta equação. E depois, pedimos então para terem a vossa folha de máquina, porque isto não é só ouvir, não é? Eu estou aqui a trabalhar, vocês também têm que trabalhar um bocadinho. O professor, os alunos na sala de aula também têm que fazer alguma coisa, não é só o professor, não é? Então vamos lá. Eu trouxe aqui duas personagens que eu acho que para a nossa faixa etária são mais ou menos conhecidas. Pronto, se fossem para os meus alunos já não podiam ser estas, ou então tinha que lhes explicar quem é que eram estas personagens, porque se calhar já não faz aqui muito parte dos desenhos animados que eles veem. Mas eu gosto muito destes, que são super coloridos e pronto, e fazem parte do nosso imaginário. Então, aqui não interessa se é homem ou mulher, escolher a Mulher Maravilha ou o Super-Homem. Cada um escolhe aquilo que quiser. Eu até posso ser uma mulher e querer Super-Homem. Então, aquilo que eu gostava que vocês fizessem era, agora, nesta tarde, aqui neste momento, na nossa casa, ou eventualmente onde estejam, que pensem quem é que eu quero ser agora neste momento, aqui durante os breves instantes na minha viagem. E que depois de escolherem, que possam desenhar. Este é o meu desenho assim mais ou menos aqui, para vocês verem que possam desenhar então no tamanho da vossa folha a vossa Mulher Maravilha ou o vosso Super-Homem. Está bem? Eu vou voltar atrás, se vocês quiserem ver. Pronto, só para quem quiser aqui ter um bocadinho de memória visual para desenhar. Então desenhem, não é preciso ser perfeito, eu sei que há professores que são muito perfeccionistas, mas depois nós podemos terminar na perfeição, depois de acabar o encontro, está bem? Mas agora façam só o vosso melhor para podermos avançar, porque senão daqui a bocadinho vão-me dizer que o tempo está a terminar, está bem? E eu queria mesmo garantir que vos passo tudo aquilo que trouxe para esta tarde.
Então, desenhem assim o vosso rascunho da vossa Mulher Maravilha ou do vosso super-homem para usarmos como recurso para o que vem a seguir. Esta também é uma ferramenta de coaching educativo que vocês podem usar com os vossos alunos e com os vossos colegas numa reunião. Imaginem que vão ter uma reunião de professores para a semana. Pois podem levar esta ferramenta e desafiá-los a escolher se querem ser a Mulher Maravilha ou o super-homem. E já que vamos aprender a aplicar a ferramenta em nós, estamos mais do que preparados para aplicar na nossa reunião. E assim trazer alguma alegria às nossas reuniões e diversão e até aprendizagem numa reunião de professores. Como eu acredito que a aprendizagem passa e é mais fácil acontecer quando eu sou exemplo, então eu trouxe o meu próprio exemplo para vos ajudar a vocês saberem melhor como aprender e depois aplicar esta ferramenta. Então o desafio é que vocês agora pensem, como há bocadinho eu vos disse, que o eu é igual ao meu potencial menos as minhas interferências. Então o primeiro desafio é que vocês agora pensem, mas que interferências são estas na minha vida? Que interferências são estas que eu ando a ter na minha vida e que me estão a impedir de eu utilizar o meu máximo potencial? E que rapidamente, porque o tempo não para, rapidamente possam então escrevê-las à volta do vosso boneco, fora do boneco. Então, no meu caso, por exemplo, são as discussões. Eu detesto discussões porque eu adoro rir e estar bem disposta, e quando vem uma discussão eu fico logo... Olha, eu costumo dizer que é um papagaio que fica logo sem penas. Eu estou muito... no meio de uma discussão, pronto. Então, eu tenho que ter atenção às discussões porque elas retiram-me energia e potencial. Depois as críticas. Também não gosto nada de críticas, porque as palavras têm poder na minha vida, as palavras têm poder na vida dos outros também, e quando elas são de crítica, elas beliscam aqui um bocadinho no meu ego. Depois a papelada. Depois eu sou uma mulher de comunicação e quando é muita papelada, eu costumo pensar assim, é para fazer, vamos lá fazer isto e tenho que entregar, portanto vamos lá despachar a papelada que é para ficar com a parte que eu gosto. E a falta de reconhecimento, o que muitas vezes nós sentimos também aqui na nossa profissão. Então, estas são algumas das minhas interferências. E por isso eu estou a partilhá-las convosco para ser mais fácil para vocês também encontrarem as vossas. Quando acabarem de encontrar as vossas e de escrever à volta, podem usar algumas das minhas se vos fizerem sentido. Se não fizer, escrevam as vossas pessoais. Gostava então que a seguir voltássemos ao potencial. E que pensássemos que recursos é que eu tenho internos. Então, quem eu sou como potencial, o que é que eu tenho dentro de mim e que me torna especial e única, ou único, que eu possa escrever dentro da boneca. E eu tenho, por exemplo, a paz. Eu gosto de estar em paz e gosto de estar bem com toda a gente. Então, a paz, para mim, é um recurso interno. Também é o sorriso. Eu adoro sorrir, adoro estar bem disposta. Então, o sorriso também é um recurso que eu tenho. E vocês vão escrevendo os vossos que vocês tenham, está bem? Podem usar alguns dos meus também se fizerem sentido. Outra coisa, o amor. Eu acredito que o amor é o centro de todas as coisas, então o amor é alguma das coisas que eu tenho como recurso. A alegria e a partilha. Esta colaboratividade que nós tanto falamos agora na educação, ela é essencial. E então a partilha também é um dos meus recursos e é alguma coisa que eu acredito que tem valor para a educação. Então estes são algumas das coisas que são o meu potencial. E vocês encontram os vossos, escrevem dentro do vosso boneco. E depois vão ficar com alguma coisa como isto. Portanto, dentro do nosso boneco temos o nosso potencial e fora do nosso boneco temos as nossas interferências. E agora vocês podem estar a perguntar assim, mas para que é que isto serve, Susana? É tão importante eu saber aquilo que eu tenho como recurso, como é importante eu saber aquilo que me retira o potencial. Porque quando eu não sei o que é que me retira potencial, eu estou um bocadinho ao sabor do vento, não é? Estou um bocadinho ao sabor daquilo que acontece na educação e que me vai retirando esta energia, esta força, esta paixão, aquele brilho nos olhos. Se eu souber de antemão aquilo que me retira potencial, eu estou mais preparado para, quando vem a turbulência, eu aguentar firme, não é? E trazer ao de cima o meu potencial. E é por isso que é tão importante eu saber, está bem? Então, depois podem, se quiserem pensar melhor sobre isto, depois podem, com o tempo, quando terminar o encontro, então pensarem melhor aqui, refletir melhor sobre esta dinâmica e esta ferramenta de coaching educativo. E podem fazê-lo com os vossos alunos. E que o mais importante é que a criança, depois de trabalharem isto com a criança, que a criança tenha o foco, e por isso é que está ali a lanterna,
que ela tenha o foco no seu potencial. Porque quando a criança sabe aquilo que ela tem como recursos, ela sabe mais facilmente aquilo que ela pode usar para a aprendizagem. Ela sabe mais facilmente aquilo que ela pode usar quando está no processo de aprendizagem. Por exemplo, se eu sei que sou boa em partilha, então eu sei que sou um contributo para o trabalho em equipa. Se eu sei que sou boa na paz, então quando houver algum conflito, alguma coisa que tenha que gerir conflitos ou opiniões dentro da equipa, eu sei que posso ser um recurso. Entendem? Então quando a criança sabe o que é que ela tem como potencial, ela sabe melhor o ponto de partida para trazer sucesso para a sua própria aprendizagem e também ser uma ajuda para os outros. Doutora Neuza, não queria ser desagradável, mas estamos no nosso timing. Sim. Vou andar aqui o mais rápido possível. Eu estava só a querer que o equipamento ficasse aqui mais... Eu vou ajudar aqui, Maria. Susana, tu não troques. Não faz mal, não é o mais importante aqui. É o foco na solução e não no obstáculo, não é? Exatamente. Prática, aplicação prática. É isso. Então, só fazer aqui o resumo. O eu é igual ao meu potencial menos as minhas interferências. Está bem? E aqui os nossos bonecos, como eu estava a dizer. Eu escolho focar-me então no meu potencial. Vamos ter a coragem de fazer esta diferença positiva na vida dos outros e na nossa própria vida. Ter atenção à nossa marca pessoal. O que é que eu posso fazer para deixar esta minha marca pessoal na vida dos outros a partir do meu potencial? E desafio-vos então a usar este poder da escolha a partir de hoje, todos os dias da vossa vida. E deixar só aqui uma rápida, estou a ver o meu tempo a passar. Eu vou decidir escolher a marca que quero deixar no outro. Eu vou usar o poder da escolha em como me sinto todos os dias. Eu vou ter a coragem de olhar o meu potencial todos os dias e usá-lo como um recurso para a minha aprendizagem. E depois, para ficar aqui, uma mensagem leve. Quando o dia começa menos fácil, estica. Quando aquela ferramenta não funciona, estica mais um bocadinho de uma forma diferente. Quando o desafio é usar alguma tecnologia que eu ainda não sei muito bem, pois eu estico-me novamente de outra forma. Quando me pedem alguma coisa mesmo que é quase fora das minhas aptidões, pois eu penso assim, eu já consegui fazer estas todas que estão atrás. Calma, eu hei de conseguir um dia chegar aqui. Também posso conseguir esta. Esta, se calhar, é um bocadinho menos fácil, mas depois de eu tentar as outras todas, eu também já consigo esta. E esta, então, é que vai ser o grande desafio. E vais esta. E olhem, levem esta mensagem para o aluno. Todos somos especiais e únicos. E eu tenho em mim todo o potencial para usar este poder da escolha que só está onde? Nas minhas mãos. E que depende de mim, este foco. O que é que eu tenho nas minhas mãos? O poder de fazer a diferença todos os dias. E pronto. E foi aqui um bocadinho a correr esta viagem atribulada. Não, mas foi uma delícia. Tenho a dizer que foi uma delícia ouvi-la e está aqui inerente no chat que de facto todos estávamos a precisar desta fonte de inspiração. Tem aqui coisas maravilhosas, depois se tiver a oportunidade de ler relativamente à sua apresentação e gostava de lhe fazer uma pergunta, mas antes de deixar aqui duas palavras que começou por dizer, que foi a transformação, que eu acho que todos nós, todos os dias nos transformamos perante uma turma, que é o que é que eu tenho que fazer aqui para isto resultar, é a escolha, o que é que eu vou fazer com estes alunos, mas eles têm que produzir, porque eles têm lá qualquer coisa lá dentro, eu tenho que escolher o que é que vou fazer com aqueles alunos. Gostei muito da parte do eu, porque eu também tenho muito essa parte humana, eu olho para cada aluno meu e muitas vezes paro uma aula e digo, tu hoje não estás bem, o que é que tu tens? E acho que o eu é importantíssimo. Queria lhe dizer que adoro a sua forma de ver sempre o copo bem cheio, é maravilhosa, é maravilhosa. Acredito que de facto os seus alunos vão para a escola com muita, muita alegria, porque é isso que eu digo aos meus alunos, eu não quero ninguém aqui porque a escola é obrigatória, mas porque hoje vão ter aula de Físico-Química. Pensei que não pode ser todos os dias, acredito, mas acho que essa é a alegria que todos nós queremos cultivar nos nossos alunos, irem para as escolas alegres, felizes. E agora a pergunta que lhe ia pôr é como é que conseguiu contornar toda esta questão da pandemia e como é que esta mesma alegria, como é que transmitiu a sua alegria aos seus alunos, como é que conseguiu repescá-los a todos, como é que isso foi possível? Como está a acontecer exatamente esta semana que estou em isolamento profilático. Esta semana estou exatamente a viver novamente a questão da pandemia,
porque estou com a minha turma em casa durante agora mais ou menos sensivelmente 10 dias. Portanto, já tive esta semana com eles. O que é que eu faço? Trago a minha essência, trago o meu potencial e esta minha alegria para a aula online, não é? Porque, na verdade, eles não sentem este distanciamento que nós às vezes pensamos. Aliás, eles até costumam dizer assim quando eu estou na aula. Professora, depois quando tu te vais embora, nós ficamos todos aqui à mesma na aula. Portanto, a aula para eles não termina. Quando eu saio da aula, eles continuam todos ainda no link, juntos, a falarem uns com os outros. E portanto, fica o relacionamento. E aqui eu acredito que é a peça-chave. É este relacionamento para que a criança continue a manter esta proximidade, ainda que não estejamos no presencial. Portanto, esta semana estou exatamente a viver isso novamente. E eu não senti este distanciamento. Eles sentem falta do recreio, sentem falta penso que até é mais as brincadeiras no recreio, que é daquela corrida, daquele espaço de estarem juntos. Porque na questão das aulas, nós acabamos por conseguir usar outras estratégias para que a aprendizagem aconteça à mesma, e o processo de aprendizagem não sofra assim tanto. Acho que temos aqui uma colega que deixou um comentário muito triste e desde já também lhe dou os meus sentimentos de que um aluno nosso desistiu da vida. Não sei se a Susana, nem sei se será o momento certo para dizer isso. Susana, iria interromper a Maria só para dizer que de facto foi uma comunicação brilhante, foi um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada, Isabel, pelo convite. A minha promessa de me encontrar consigo muito brevemente está firmada. E relativamente a outra questão que também já abordei hoje de manhã com a Luísa Lima, deixo aqui também um repto para a Susana pensar numa proposta de formação para nos dar. Nós bem sabemos que a sua formação não é acreditada, mas eu acredito que a sua formação nos transforma e que valerá a pena todos nós aprendermos um pouco com aquilo que vai fazendo, e gostaria imenso que nós efetivássemos uma formação sua aqui no Centro de Formação da STGL. Combinadíssimo. Maria, muito obrigada. A intenção é que cada vez mais nós vivamos esta forma de estar na educação. Estas partilhas e parcerias. Os nossos alunos só têm a ganhar com isso. E nós, em primeiro lugar, o professor precisa de cuidar de si próprio.